Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal do Plenamente Verde. Hoje eu vou postar um vídeo que é uma recapitulação de um dos primeiros vídeos que eu fiz, que chama Adubação para Orquídea. É, Na época eu fazia os vídeos com a webcam de um notebook, e a webcam não era muito boa, na realidade ela não é nada boa. E o áudio no notebook, do microfone do notebook. Ou seja, era uma combinação perfeita para a gente postar para o YouTube. Era maravilhoso. Só que naquela época eu não tinha recursos, então eu fiz dessa maneira. E muita gente falou que o áudio estava ruim, que não entendeu direito o que eu falei. Então eu quero recapitular rápido isso hoje, porque eu acho que é uma matéria importante, uma coisa importante para quem mexe com orquídea saber mais ou menos. Então eu vou começar já falando com o adubo Peters. Tem gente que fala assim: ah, eu não acho Peters. Não é necessário ser o nome Peters. A questão não é Peters, a questão é os macronutrientes que ele tem. Peters é um adubo muito conhecido no meio dos orquidófilos e em todo orquidário vende. Só que o Peters, o que ele tem? Nitrogênio, fósforo e potássio balanceado, que é no caso 20-20-20. É, o que interessa? Não interessa a marca, interessa o adubo. A planta ela precisa de macronutriente para que ela consiga ficar vistosa, com folhas verdes, com raízes bonitas. E para a gente saber se uma planta está boa, aquela raiz tem que estar branca. Raiz branca significa atividade, que tá uma raiz está com atividade. Então a gente começa a ver a saúde da planta conforme a gente vai adubando, e isso é importante. E o Peters, não necessariamente o Peters, ele faz a função de dar os macronutrientes para a planta. E eu tenho outro adubo aqui, que é o Plantafol. Ele é 20-20-20. Ele é da Valagro e é tão bom ou até melhor que o Peters. E não precisa, você não precisa usar só o Peters, porque o Plantafol é muito bom. O Peters ele só tem macronutriente. O Plantafol ele vai ter boro, cobre e ferro. E óxido de potássio. Não, óxido de potássio não. Vai ter boro, cobre e ferro, além de nitrogênio, fósforo e potássio. E então o principal não é só o Peters. Eu falo muito do Peters porque o Peters é uma coisa que todo mundo usa para orquídea. Mas se você na sua cidade não tem um adubo Peters, você pode usar um adubo, até um adubo líquido, por exemplo, Suprafol, Megafol, Supramax. Esses adubos com macronutriente é o que é importante. O importante é você fazer uma vez por semana essa pulverização. Daí, se for um adubo líquido, você tem que ver as condições que ele dá para você usar. Eu não posso falar a dosagem. Eu sei que o Peter é de 2 a 3 gramas por litro. A cada 15 dias ou uma vez por semana você diminui um pouco a dosagem. Por exemplo, 1 grama por litro uma vez por semana. E 20-20-20 é um adubo de manutenção, onde você vai fazer a planta ter fósforo, ter potássio, ter nitrogênio na mesma quantidade. O Peters, ou o Plantafol, ou o Suprafol, ele vai fazer essa função de alimentar a planta e de manter ela nutrida, ela forte, porque você quer que a orquídea flore. Só que ela não vai florir se você não der nutriente para ela, se ela não estiver saudável. Geralmente, tem gente que faz ela florir usando, usando a brutalidade, porque se você não der água, se você não der nutriente, ela vai morrer. E ela sabendo que vai morrer, ela solta a flor. E isso não é a maneira correta, porque vamos supor Catleia. Catleia, o bulbo dela, quando você faz isso, começa a ficar enrugado. Tem gente que fala que é certo isso aí, mas não é certo. Porque isso daí tá faltando água, tá faltando nutriente. Então ela sabe que ela vai morrer, ela começa a abrir o botão. Daí o povo começa a adubar, começa para ela não morrer. Só que eu acho que o certo é a gente ter uma planta bonita, com bulbos redondos, cheios. E para isso acontecer é só a gente adubar com um adubo de manutenção. É, Conforme a planta for ficando mais adulta, você tem que começar a estimular a floração. Então você vai usar um adubo fosfatado, independente se é Peters, se é Valagro. Valagro que eu falo é a Plantafol, que a marca dele é Valagro.
O Plantafol ele tem 10, 54, 10. Então, se você for usar, tem Plantafol para floração. O que acontece? O fósforo, aqui no caso é o Peters, ele é 9,45,15. Ele tem maior, ele tem maior quantidade de fósforo. É, e isso é bom para a planta porque ajuda na enraização e na floração. E o que ajuda também na floração é o potássio. Então ele tem um pouco de fósforo e um pouco de potássio. Então, se você já começar a estimular a flor, você tem que começar a dar um adubo fosfatado para a planta, um adubo com mais fósforo. E isso você vai fazendo a 15 dias também, cada 15 dias, até ela ter um resultado já, começar a abrir botão. Daí na época que abre o botão, não pulverizar as flores, só as folhas, tá? E de vez em quando, se você quiser jogar no substrato um pouquinho desse adubo um pouco diluído no substrato para as raízes absorver, é, por exemplo, se você usa 2 gramas para 1 litro, usa 2 gramas para 5 litros e rega, porque a raiz absorve um pouco do nutriente, também é bom. E fazendo essas duas coisas, você sempre vai estar dando nutriente suficiente para a planta conseguir dar muda e conseguir dar flor. E nunca esqueçam de colocar adubo com micronutriente. Esses daqui tem só macronutriente, é importante ter micronutriente. A Valagro, ela tem, você acha na internet, se você colocar Valagro, no Mercado Livre tem para vender Brexil e Plantafol que eu já vi. Então, o Brexil, ele é micronutriente, ele tem todos os micronutrientes, boro, zinco, manganês, molibdênio, e os restos. Tem todos. Então, o que é bom você fazer? Toda vez que você for adubar as plantas, colocar 2 gramas do Brexil ou qualquer outro adubo. Eu falo Brexil porque é o que eu tenho disponível para mim. Tá? Se você tiver outro adubo, Supramix, ele é um adubo líquido que tem micronutriente. Então, você pode usar ele, colocar na água e normal. Tem também os adubos da Forte. Forte, se você entrar no site www.fortejardim.com.br, você vai ver que tem adubos para orquídea e ele tem adubo de manutenção e adubo de floração, que eles já vêm com micronutriente, então é perfeito para você fazer a sua manutenção na sua planta. Eu falo porque o micronutriente ele é muito importante para a planta. Então a planta ela precisa ter micronutriente para desenvolver, porque com macro e micronutriente ela completa o ciclo inteiro dela, tanto de ciclo celular, com todos os ciclos da planta, e com isso ela fica mais bonita, ela fica sem deficiência. E outra coisa que é muito importante em adubação é pulverização. Não adianta você pegar a sua planta e encharcar a planta, fazer ela pingar, escorrer, porque isso daí é errado. A planta, ela tem como se fosse poros nas folhas. Um monte de bolinha, um monte de furinho. E por esses furos ela respira, que nem um mata-mato. Se você jogar mata-mato na folha, dá uns 15 dias ela começa a morrer, porque ela absorveu através da troca gasosa pelas folhas, ela absorveu esse veneno. Esse veneno demorou 12 dias para descer até a raiz e começar a matar a planta. No caso, é a mesma coisa com os nutrientes. Se você passa bem de levinho, uma névoa bem fininha em cima da folha, ela vai ficar um monte de microgota e isso ela vai absorver e beleza, ela vai estar feliz, vai absorver. Agora, se você colocar bastante, ficar aquela... Principalmente tem folhas que ela é meio assim, conchinha, ficar aquela água cheia de adubo, e adubo é químico. Então ela fica aqui, intoxica a planta. O que acontece? Queima, faz aquelas manchas brancas. E isso daí é muito adubo, intoxica a planta, acaba matando a planta por falta de cuidado. E outra coisa, muitas vezes escorre, todo esse adubo que você põe escorre e não fica nada na folha, porque a folha da orquídea ela tem tipo uma cera que protege. Então o certo é você passar levemente, o mais rápido possível, esse adubo em cima da folha, para a planta ficar gotículas em cima da folha para que ela possa absorver. Então essa é a melhor maneira, é a maneira correta de adubar. Essa adubação foliar tem que ser feita antes das 10 da manhã ou depois das 16 horas. Isso acontece porque entre as 10 e as 16 horas o sol fica muito quente.
E a planta, geralmente, quando está faltando água ou por muito calor, esses buraquinhos que chamam estômatos, que é por onde ela respira, esses poros das folhas, eles se fecham para economizar água, porque como elas transpiram pela folha, chama evapotranspiração. Você não vê, ela transpira e é uma ela evapora, né? E como ela perde água nesse tempo, o que ela faz? Ela fecha os estômatos. E se você pulverizar nessa hora é, e ela tiver com os estômatos fechados, vai secar a água e ela não vai absorver. Ela consegue absorver só quando tem aquela camada de água por cima, porque ela faz a troca naquele meio. Então é importante você, não adianta ter todos esses adubos e fazer a pulverização errada. Você vai acabar matando a sua planta. Então, tenha em mente que a principal coisa que vai salvar a sua planta é essa adubação, é essa pulverização. E fazendo corretamente a adubação de micro e de macronutriente. Aqui então eu tenho o Peters 94515 que é para floração. Tem um adubo que não é da Peters, é da Qualifértil, que chama 105210. É ótimo para floração também. E do Peters 20-20-20, não está escrito, mas é o 20-20-20 para manutenção. Você põe geralmente se você nunca adubou a planta, até uma época que ela começa a ficar adulta. E Plantafol. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.